Boa tarde. Nós vamos começar então a roda de conversa. O título que vocês têm aqui, Agroecologia, Alimentação Saudável e Plano Brasil Agroecológico. E nós estamos em 3 aqui, né? Eu, o Juano e a Daniela. Depois a gente se apresenta um pouco melhor. E a Gisele do Ministério da Saúde. E para começar a gente vai passar um filme, um vídeo rápido que dá o início que foi apresentado no lançamento do Brasil Agroecológico, do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que pela presidenta Dilma agora na metade de outubro. Vamos lá? Eu costumo dizer que a agroecologia, ela é a vida, né? Porque você não vive sem água, você não vive sem alimentação, você não vive sem terra. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é uma grande oportunidade para você aumentar a produção agroecológica, seja dos colonos do Sul, né, que tem a sua prática de agricultura, seja também dos povos extrativistas, né, que já tem uma relação com os ecossistemas. O plano, ele foi construído num intenso diálogo, né, dos movimentos sociais. Isso foi muito importante a gente perceber no final na composição do plano, que ele atende todo o cidadão e com as suas características, né, que pensa no homem, na mulher, na criança. A agroecologia é isso. Se eu botar 100 vacas em 100 hectares, ela vai passar fome em determinado período dos 12 meses. Mas se eu botar 10 famílias e boto as mesmas 100 vacas, vamos ter a produção de alimento para nós, o excedente para as outras pessoas que não estão na agricultura, e ainda vamos tirar daquela mesma área alimentos para o nosso gado, para o nosso rebanho. É daqui que a gente está tirando o sustento da gente, né? É daqui que a gente está tirando a renda. Eu cuido do meio ambiente, não produzo com veneno. A agroecologia, para mim, é o bem-estar, é a saúde. E eu vivenciando a agroecologia, eu não só estou me beneficiando, como beneficiando outras pessoas. Eu pretendo ficar realmente em meu município, trabalhando, vivenciando a agroecologia. Essa cisterna Caçadão, ela veio trazer só riqueza para eu. Tudo eu planto ao redor da minha cisterna e ao redor de casa também, que tem pé de laranja, tem pé de muita coisa. A origem dessa cisterna, que a gente tira a aguinha dela e vai aguar. Senão nessa seca tinha morrido tudinho. Bem, essa semente são aquelas sementes chamadas semente crioulo, né? Que vem da geração dos meus bisavôs. Seleciona as melhores sementes e armazena elas. Tem vários bancos de semente nas comunidades. A feira agroecológica é muito importante. Quando é na sexta-feira você se sente feliz. Até levanta cedo para colher tudo fresquinho. A gente sobrevive da nossa cultura hortaliça orgânica. Para eu sempre vir aqui na feira, comprar esse produto sempre para casa, para minha família, que faz bem à saúde, né? Bom, porque é saudável, é uma coisa que está vindo do roçado, a gente se sente mais seguro. A gente começa a sentir também a necessidade de melhorar o alimento daquela família e depois aquele excedente vai para pequenas feiras agroecológicas ou então para o programa de aquisição de alimentos que vai gerar renda. O PA, a gente montou um projeto para cada agricultor fornecer seus produtos e o governo federal nos compra via associação e a gente entrega lá em Campina Grande. Se
O campo não planta, a cidade não janta. De bem cuidado poderá alimentar. Cabrum é o som da natureza, anunciando que está próxima a riqueza. Cabrum é o som da natureza, anunciando que está próxima a riqueza. Brasil Agroecológico, Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Como é uma roda de conversa, em primeiro lugar a gente agradece a presença de todas e todos vocês. Sou da Secretaria-Geral da Presidência da República e sou secretário executivo da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E nós vamos conversar rapidamente aqui um pouco sobre o que é o plano. Enfim, né? Temos áreas diferentes aqui, né? Te apresenta aí. Eu sou Gisele, eu sou nutricionista, trabalho no Ministério da Saúde, na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Estou aqui para conversar um pouco com você sobre essa temática também. Boa tarde, eu sou Daniela Prado, eu sou representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de uma secretaria que trabalha com a temática de segurança alimentar e nutricional, e estou aqui para colaborar também nesse debate. Boa tarde, eu sou Ruano, trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria da Agricultura Familiar. E esses ministérios são ministérios que participaram também desse processo de construção desse plano, né? E a ideia é conversar hoje com vocês e ficar à disposição depois para perguntas. Eu começaria dizendo o seguinte, depois cada um de nós vai complementar a conversa pelo seguinte. Nesta semana, o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que é a minha terra, Rio Grande do Sul, lá aconteceu o Congresso Brasileiro de Agroecologia. 4.000 e tantos participantes de segunda até ontem, final da tarde. O jornal, né, na segunda-feira, teve esta manchete. O uso de veneno cresce 3 vezes mais do que lavoura. Em 5 anos, a área plantada aumentou 6%, enquanto a venda de agrotóxicos subiu 22% no país. Gaúchos, viu, utilizam quase o dobro da média nacional. E só 2 manchetes aqui. Esta aqui, mesmo jornal, domingo. Venenos ilegais que contaminam o que você come. 0 Hora flagrou a livre negociação pela internet de agrotóxicos proibidos no estado e em seus países de origem. Entre os 50 tipos de agrotóxicos mais utilizados nas lavouras brasileiras, 22 são proibidos na União Europeia. E por fim, nessa citação, o que tem isso a ver conosco, a nossa vida? O excesso e o descontrole no uso de agrotóxicos geram consequências que ultrapassam os limites do campo. Não é um problema apenas de quem mora no interior ou no campo. Eles ameaçam, o excesso e o descontrole, ameaçam a qualidade da água, inclusive a distribuída à população urbana. E assim vai embora. Isso tudo para dizer, como foi apresentado para quem viu o vídeo, que o fato de se lançar um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que a presidenta Dilma lançou, é exatamente porque nós hoje, no mundo e no Brasil, cada vez mais precisamos pensar, e aí depois quem está aqui no meu lado vai falar mais alguns detalhes a mais, pensar muito mais profundamente na qualidade de vida que nós temos. Naquilo que nós comemos, o que é uma alimentação adequada e saudável. E para isso, esse Plano Nacional, lançado pela presidenta Dilma, ele, a partir de uma política nacional, ele coloca um conjunto de elementos, que depois o Ruano vai aprofundar um pouco, para dizer, olha, mas como é que a gente poderia ter
e que medidas e que ações e que iniciativas a gente pode ter e deve ter para ter uma alimentação adequada e saudável, sem venenos, sem agrotóxicos e, portanto, né, numa política nacional de agroecologia e produção orgânica. E, para isso, né, se criou, a presidenta Dilma criou uma Câmara Interministerial, formada por 10 ministérios, e essa Câmara Ministerial articula as ações do governo federal, e uma comissão nacional que está lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e uma comissão nacional de agroecologia que é integrada por 14 órgãos de governo e 14 representações da sociedade civil. Todos os principais movimentos sociais do campo, redes, articulações, como a Articulação Nacional de Agroecologia, a Associação Brasileira de Agroecologia, fazem parte desta comissão nacional. E esta semana se teve esse Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio Grande do Sul, com mais de 4.000 participantes, que exatamente fez esse debate do que é e deve ser uma política de agroecologia e produção orgânica. Que também não é apenas se a gente vai comer estes ou aqueles alimentos adequados e saudáveis. É muito mais que isso. É pensar que tipo de valores que a gente quer. Que tipo de sociedade, que tipo de economia que a gente quer. Como é que a gente quer a produção? Leonardo Boff, que estava lá, ele exatamente disse isso. Que a agroecologia envolve, por exemplo, a cooperação. Envolve, por exemplo, o fazer coletivo. Envolve, por exemplo, a solidariedade. Portanto, é uma visão de mundo que está atrás e vem junto da agroecologia e que nós, inclusive, há pouco teve aqui uma oficina sobre o voluntariado na Copa. Nós estamos trabalhando também numa Copa orgânica com um conjunto de medidas, né, para que a gente possa, durante a Copa do Mundo e que tenha continuidade depois, possam também fazer com que, né, a população, os consumidores, eles tenham uma visão do que se pode e se deve comer e, portanto, isso perpasse as escolas, perpasse toda a questão da saúde e assim por diante. Por fim, depois eu passo aqui para quem está na roda, ano que vem é o ano da agricultura familiar, declarado pela ONU. Portanto, é um ano mais do que propício para a gente fazer mais profundamente esse debate, implementar essas ações e fazer com que o conjunto da população, não interessa apenas para quem planta e produz, interessa também, tanto ou mais, para quem é consumidor, quem mora nas cidades, ter as condições de ter uma condição, uma alimentação adequada e saudável. Isso tem a ver com o meio ambiente, isso tem a ver com a saúde, isso tem que ver com a produção, isso tem que ver com a educação, enfim, tem a ver com o conjunto das dimensões da vida humana. Então, esta é uma primeira apresentação imediata, rápida, do porquê que está lançando governo e sociedade sempre articulados, trabalhando junto, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, o Brasil agroecológico, que agora o Ruano vai dar alguns detalhes a mais e fazer algumas considerações a mais. Pessoal, tem alguém aqui da agricultura ou que tem relação com a agricultura? Todos urbanos. Tá. Tem relação com a agricultura? Ah. Oi. Relação direta eu não tenho. Só que eu sou de uma cidade no extremo leste do estado de São Paulo. E fazem, eu estou vendo aqui, 10 anos do PAA, né? Agora isso é novidade lá. Porque, não sei se vocês sabem, né? O estado de São Paulo é muito difícil entrar as políticas do governo federal. Então agora, eu, como vereador lá, eu pertenço ao PT, nós estamos tentando levar para lá, iniciar agora o projeto com a agricultura familiar. Então, por isso que eu estou participando dessa. Tudo bem. Não, eu fiz essa pergunta, não é mera curiosidade, é para a gente também calibrar um pouquinho o tipo de informação que a gente coloca, né? Quando o público é de agricultores, público de técnicos da área da agricultura, a gente faz uma abordagem que é uma abordagem mais do ponto de vista técnico da organização desse trabalho. Com o público, que é um público
muito mais consumidor de alimentos do que produtor de alimentos e que tem uma visão de conservação, de meio ambiente e tal, diferenciada daquele que está lá no campo, a gente faz também uma abordagem aqui, como é uma roda de conversa, sem entrar em nenhum aspecto técnico, porque não é o objetivo dessa conversa, né? Quando o seu Vino coloca que o plano foi construído numa articulação de 10 ministérios, na verdade eu queria trazer um pouco para vocês o que é a nossa compreensão de plano, de um plano nacional, nesse caso o plano de agroecologia. Nós temos um plano nacional de segurança alimentar e nutricional, temos um plano nacional agora de agroecologia e produção orgânica. Estamos agora começando a elaborar um plano de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Enfim, o plano nacional ele é uma forma de organizar, dentro do conjunto todo de ações que existe dentro do governo, uma maneira de que tanto aquele que é o responsável pela política, que é o gestor, que está lá no governo como gestor da política, assim como a sociedade, possa enxergar claramente o que é que existe de investimento e de propostas para aquele tema. No caso aqui nós estamos falando da agroecologia, né? Pelo filme que passou no início, acho que foi possível ter uma síntese de quais são as preocupações que estão colocadas na agroecologia. Uma é a segurança de quem está produzindo alimento. Esses exemplos aqui que vêm da utilização de agrotóxicos de uma forma completamente exagerada na quantidade e ainda utilização de produtos agrotóxicos que são proibidos em outros países, eventualmente até aqui no Brasil, e que entram clandestinamente como contrabando para serem utilizados para controlar pragas e doenças na lavoura, contaminam o meio ambiente, contaminam as pessoas que estão trabalhando ali na lavoura produzindo esse alimento e, por consequência, vai nos contaminar na cidade também quando a gente adquirir esses alimentos e levar para casa e botar na mesa para comer, na mesa da nossa família. A agricultura familiar ela é responsável por mais de 70% de todo o alimento que tem hoje na mesa do brasileiro. Não é pouca coisa. O agronegócio ele é importante como uma estrutura econômica no Brasil, mas ele é importante na exportação, no balanço de pagamentos, mas na alimentação mesmo do brasileiro, é a agricultura familiar que é responsável por mais de 70% do alimento que nós comemos hoje, todo dia, em todas as famílias do Brasil. O plano, ele volta para esse agricultor familiar, ele traz ações e iniciativas para quem produz alimentos, mas traz também proteção e alimento saudável para quem consome alimento, seja no campo ou seja na cidade. Depois nós vamos ouvir um pouquinho sobre alimentação adequada e saudável, mas eu queria só dizer que essa é uma preocupação central do plano. Se a gente tem a política nacional, o Selvino fez a referência a uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. A política nada mais é do que uma definição de diretrizes de como é que devem ser as ações do governo e da sociedade para aquela temática específica. No caso aqui nós estamos falando de agroecologia. Existem lá 7 diretrizes. As diretrizes por si só, como a própria palavra diretriz tem na sua etimologia, ela aponta direções. Então, olha, a baixa ou não utilização de agrotóxicos deve ser um direcionamento da política da produção de alimentos. O processo de comercialização justa e solidária é uma diretriz de como é que deve ser a comercialização de alimentos. As compras governamentais que você fez referência do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A Daniela vai falar um pouco depois sobre esse programa, que é importante em fazer com que o investimento na agricultura familiar venha também para a cidade, para aquele que precisa ter alimento e ter segurança alimentar e nutricional. Então, essas diretrizes todas que estão colocadas na política, todos os ministérios, todos os órgãos de governo
seguem a diretriz. Só que seguem a diretriz de uma forma esparsa. Um ministério, às vezes, não sabe o que o outro ministério está fazendo na mesma diretriz. Num governo amplo como é o nosso governo, com o conjunto de ministérios que tem, só na confecção desse plano eu estou dizendo que foram 10 ministérios. No de Segurança Alimentar e Nutricional foram 19 ministérios. E cada um fazendo o que lhe compete. O Ministério da Saúde cuidando de uma coisa, o da Agricultura de outra, o da Agricultura Familiar de outra, o planejamento, a fazenda, o meio ambiente, cada um deles fazendo as suas ações. Nem a sociedade consegue enxergar claramente o que é que o governo está fazendo na agroecologia, ou nas ações de saúde, ou nas ações de segurança alimentar e nutricional, e nem tampouco o gestor, nós somos gestores do governo federal, sabemos às vezes o que o nosso companheiro do outro ministério, aqui nós estamos em 4 ministérios, o que o meu ministério está fazendo, às vezes eles não sabem completamente, e nós não sabemos completamente o que ele faz. Quando se institui um plano nacional, um primeiro requisito do plano nacional é examinar e fazer uma varredura em todas as ações de todos os ministérios e órgãos do governo que dizem respeito àquele tema. Nós estamos falando hoje agroecologia. Então lá no meu ministério tem 37 iniciativas para agroecologia. No Ministério do Desenvolvimento Social tem mais 14. Lá no Ministério da Saúde tem mais 4 ou 5, 10 lá, 20 lá, etc., que estão dispersas na esplanada. O plano faz, ou o grupo que trabalha para construir um plano, vai buscar todas essas ações e organiza isso em eixos temáticos. No plano, que é a organização de todas essas ações do governo, recebe uma contribuição importante da sociedade civil, que está lá na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e a sociedade, que não é governamental, vem opinar, vem debater e vem discutir como é que deve ser o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Dessa relação entre a organização das ações que o governo faz e mais a crítica e a visão e a contribuição da sociedade, surge um documento chamado Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Quais são as vantagens e os benefícios de ter um plano? Esse plano, ele tem ali, de investimento, de recursos alocados, quase 9 bilhões de reais, que estavam dispersos na esplanada e que cada um, utilizando o recurso de uma forma, não consegue ter o mesmo sinergismo, a mesma resposta do que se você organizar e compartilhar as ações dentro de um processo que é articulado por eixos de ação. Então, os ministérios, sabendo cada um o que o outro está fazendo naquela mesma temática, consegue, do ponto de vista do gestor, ter uma ação muito mais eficiente, muito mais efetiva. Então, essa é uma vantagem enorme de ter o plano. Para a sociedade civil, você pode acessar o plano, depois eu vou até projetar aqui um endereço aonde cada um de vocês pode entrar na internet e baixar uma cópia desse plano. Tendo a cópia do plano na mão, você pode, isso está lá na internet do governo, nós vamos dar um endereço, cada um de nós, seja ele gestor, seja ele sociedade civil, controle social, pode saber quem é que está fazendo o quê, quando, até 2015, 2014, 2015, tem que atingir qual resultado, quanto de dinheiro está investido ali e qual é a meta que vai se alcançar, qual é o resultado que está previsto ali para alcançar. E é lógico que se eu sou do controle social, se eu sou da sociedade, se eu sou uma organização que está preocupada com acompanhar a política pública, o investimento do recurso público, eu tenho um instrumento onde eu posso enxergar e cobrar o governo. Dizer, olha, houve um compromisso do governo, lá no dia 17 de outubro, a presidenta Dilma lançou um plano nacional dizendo que ia fazer isso e que ia fazer aquilo. E simplesmente chegou no final de 2014 e não aconteceu aquele resultado. Aí nós vamos para a conferência, nós vamos fazer a cobrança que precisa ser feita para o governo que prometeu e colocou de forma transparente que ia alcançar aquele resultado com aquele determinado investimento. Então, o Plano Nacional, ele além de organizar todas as ações, ele coloca de forma transparente para a sociedade o que é que está comprometido em termos de ações naquele tema, no caso da agroecologia, até 2015, no caso desse presente agora. Quando chegar em 2015, nós vamos com o aprendizado que teve em 14, já em 2013,
em 2014 e 2015, refazer o plano para mais 4 anos. Aí nós temos de 2016 até 2021, né? Próximo plano. São planos que têm relação com o PPA. Portanto, para dar um pouco um complemento, e a gente vai se complementando aqui, depois nós vamos trocar ideias aí com as questões que vocês levantarem, eu queria dar esse primeiro panorama do que é esse instrumento que nós chamamos Plano Nacional, seja ele desse tema ou daquele outro tema. Bom, gente, como o Juano falou aqui do plano, né, como é que se constitui um plano, os objetivos do plano, a gente optou aqui por não apresentar todas as ações que compõem esse Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, porque são inúmeras as ações. O Silvino sabe de cor a quantidade de iniciativas que tem lá no plano, mas são muitas. Mas a gente achou importante destacar algumas que são relevantes aí para o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica se efetivar. Eu vou falar aqui sobre 2 dessas iniciativas que são implementadas aí pelo MDS com alguns parceiros, o MDA é um deles. Eu vou começar falando pelo Programa de Aquisição de Alimentos, né, um programa importante para o governo federal, criado em 2003, portanto, no primeiro ano do governo Lula. E era um programa que foi criado com 2 grandes desafios. O primeiro desafio era de possibilitar que os agricultores familiares, que o Juano aqui explicou, né, são aqueles agricultores que produzem no âmbito da família, né, eles envolvem os seus familiares nesse processo produtivo. Então, era incluir esses produtores familiares no processo de compras realizada pelo governo federal. Vocês certamente sabem disso, mas a gente não tem a noção do quanto o Programa de Aquisição de Alimentos mudou a lógica de compras dentro do governo federal. Antes de 2003, todas as demandas de alimentos que o governo federal tinha, ela era realizada por meio de licitação, enfim, o governo ia lá e comprava a aquisição de grandes empresas, né, que vendiam lá o café, vendiam o arroz, feijão, enfim. O que o governo federal, os órgãos que compõem do governo federal, precisavam no que se refere a alimento. A partir de 2003, com o Programa de Aquisição de Alimentos, o governo passou a fazer essa aquisição de toda a sua demanda de alimentos da agricultura familiar. Então, assim, inseriu, né, um conjunto grande de produtores que têm um perfil social, que interessam para as políticas do governo federal. Então, incluiu economicamente esses agricultores familiares, a partir do momento que disse, agricultores familiares produzam, que o governo federal compra. Ele garante a compra da sua produção. Então, esse primeiro desafio é um desafio importante porque ele garante que aquelas famílias permaneçam no campo, realizando a sua produção. Como o Juano disse, não é pouca coisa, né? De 80% a 90% da produção de alimentos consumidas pelos brasileiros sai dessas famílias. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio importante dentro do Programa de Aquisição de Alimentos é garantir a destinação desses produtos que são adquiridos para abastecimento da rede socioassistencial, creche, abrigos, aquelas casas-lares que vocês devem conhecer na região de vocês, e os equipamentos de alimentação e nutrição, que a gente chama, que são os restaurantes populares que tem na cidade de vocês, as cozinhas comunitárias. Então, vocês vejam que o programa ele tem essas duas pontas importantes, né? Estimular a produção de alimentos pela agricultura familiar e promover a alimentação adequada e saudável para essas pessoas que são atendidas na rede socioassistencial e nos equipamentos de alimentação e nutrição. Assim, estou sendo incisiva na importância do programa, porque, de fato, ele mudou a lógica aí da relação do governo federal com esses agricultores familiares. Por que eu estou falando do Programa de Aquisição de Alimentos? Porque ele está dentro, ele é uma das iniciativas que compõem o Plano Nacional de Agroecologia, e o desafio para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como ele é conhecido, dentro do plano, é o de ampliar a aquisição de produtos orgânicos e agroecológicos realizados
por esse público da agricultura familiar, né? O PA, hoje, ele adquire produto orgânico e agroecológico, mas ainda num volume bem menor do que a gente gostaria de adquirir. Então, os grandes desafios do governo federal para o PA dentro do plano é isso: aumentar o volume de alimentos agroecológicos e orgânicos que são adquiridos pelo programa. Falei que eu ia falar de 2 grandes e importantes programas, né? Então, falei agora há pouco do PA. Um segundo programa importante que compõe também o Plano Nacional de Agroecologia é o programa de acesso à água, né? A gente, depois de longo debate aí, junto com a sociedade civil, que participou do processo de construção do plano, chega a uma conclusão bem óbvia. Não há produção se não houver água. E nós temos regiões no Brasil que não tem água, estão passando agora por um processo de estiagem, um período de estiagem mais longo do que o normal, né? Então, essa é uma segunda meta importante dentro do plano de agroecologia: levar acesso à água para quem não tem, né? A gente tem acesso à água para consumo e acesso à água para produção. No plano, especificamente, a gente está falando de levar acesso à água para estimular a produção desses agricultores familiares que nós falamos agora há pouco. Essa água serve para eles produzirem alimentos e também para fazerem criação de pequenos animais. Então, enfim, eu queria mostrar aqui para vocês como a organização, a pactuação de ações de forma articulada, como o Ruano explicou aqui agora há pouco, ela é importante para que a gente alcance os nossos objetivos. Eu sei que a Gisele vai falar agora um pouco sobre as ações de estímulo também ao consumo de alimentos saudáveis, realizada pelo Ministério da Saúde. Eu vou passar para ela. Bom, e o que o Ministério da Saúde tem a ver com esse plano agroecológico? Tudo. Por quê? Porque o Ministério da Saúde é responsável por zelar pela saúde de todos os cidadãos brasileiros. Para começar, vou perguntar para vocês aqui: quem comeu fruta hoje? Levanta o braço. Quem já comeu uma fruta hoje? 3, 4. Então, o Ministério da Saúde faz uma pesquisa todo ano que chama Vigitel, que é um inquérito por telefone, para avaliar diversos fatores de risco para as doenças crônicas, que é diabetes, obesidade, hipertensão. E aí, essa pesquisa mostra que menos de 20% dos brasileiros consomem a quantidade de fruta que deveria consumir por dia. Então, cabe ao Ministério da Saúde o papel de incentivar o consumo de uma alimentação mais saudável. E a gente tem uma amostra aqui, e nessa amostra a gente viu que a grande maioria ainda não comeu uma fruta hoje. E aí, dentro do Ministério da Saúde, em articulação com o plano, a área onde eu trabalho ela é responsável por diversas iniciativas para promover a alimentação saudável e, de preferência, alimentos que sejam produzidos de uma maneira mais sustentável, como os provindos da agroecologia e dos alimentos orgânicos. Então, o Ministério da Saúde tem mais de 60 mil estabelecimentos de saúde no Brasil. 40 mil deles são unidades básicas de saúde, que são aquela unidade básica de saúde que está próxima da população e que tem a atribuição e a função de promover a alimentação saudável naquele território, seja orientando os indivíduos para um consumo alimentar mais saudável, seja também ele é responsável por articular no local e apoiar iniciativas de agricultura familiar ou de venda de alimentos orgânicos. Então, os profissionais de saúde também, além da função de orientar a alimentação saudável, eles também têm um papel importante de articular naquele território. Uma equipe de saúde de atenção básica, ela é responsável por mais ou menos 4 mil pessoas. Então, nesse território, ela precisa apoiar e fomentar a comercialização de alimentos locais para garantir que aquela população também tenha acesso a uma alimentação mais saudável. E aí, no Ministério da Saúde, existe essa política que chama Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E uma das diretrizes dessa política é a promoção da alimentação saudável. Que todos nós sabemos que uma alimentação mais saudável faz com que todos nós tenhamos menos doenças. E ter menos doenças é ter mais qualidade de vida. E quando a gente fala em alimentação saudável, a gente fala em consumir alimentos básicos. E aí o que nós chamamos de alimentos básicos? Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, de preferências produzidos de uma forma sustentável
e em detrimento, ou seja, sem consumir ou tentar evitar os alimentos que a gente chama de alimentos processados, que são os alimentos que já vêm em pacotes, em sacos, em caixas. Então, a grande orientação do Ministério da Saúde é tentar reverter o atual cenário de consumo alimentar da população brasileira, onde a maioria dos brasileiros consomem alimentos já prontos para o consumo, e que nós sabemos que não são saudáveis, porque eles são ricos em sal, gordura e açúcar, e estão deixando de consumir os alimentos básicos, que são os alimentos, de fato, que produzem saúde. Então, uma das grandes atribuições do Ministério da Saúde é fomentar essas diretrizes. E aí, para apoiar os profissionais de saúde, que são quase 2 milhões no Brasil, o Ministério da Saúde elabora guias de alimentação saudável.